Olá, resistente! Nossa, já faz bastante tempo que eu não faço live aqui no Instagram. Eu já tô assim até um pouco sem jeito de fazer live aqui. Olá, resistente! Já estamos aí quase na hora do almoço. Aqui ainda é cedo, mas vocês vão almoçar comigo hoje, tá bom? Quem quiser me escutar vai almoçar comigo hoje. Deixa eu só colocar aqui, eu vou colocar aqui um fundo musical para mim ficar calma. No início eu estava falando que já faz tanto tempo que eu não faço live aqui no Instagram que eu estava até um pouco perdida. Não lembrava mais como é que fazia live no Instagram. Acho que já faz mais de meses que eu não faço live aqui. Bom dia, boa tarde. Aqui em Manaus ainda é 10h45. Sei que vocês que estão assistindo já vai dar quase 11h45, meio-dia, né? Coloca aí de onde você está assistindo essa live, coloca aqui nos comentários. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as mudanças que estão ocorrendo por aqui. Coloca aí de onde você está assistindo essa live. Bom dia, Kelandra, é isso? Kelandra? Bom dia, Andréia tá entrando. Deixa eu ver aqui o nome do pessoal que tá entrando. Amora, gente, eu tô cega, como sempre, né? Tô cega. Bahia, Maranhão... Pessoal do Nordeste, que legal. Bom dia, Andréia, que legal, vocês aqui comigo. Hoje, é Raquel, é porque tá Kelandra, né? A Andréia, Aracaju, Sergipe, tá meio... Ladiane, muito bom vocês aqui comigo. Eu sempre gostei muito de fazer live aqui no Instagram, porque eu conheço um pouco quem tá do outro lado, que eu sempre, quando eu começo as lives, eu pergunto, né? De onde você tá assistindo essa live? E fazia um bom tempo que eu não fazia essas lives. Mas, como eu tô fazendo essa mudança, né, no meu perfil aqui no Instagram, e eu acredito... Olha aí, Fortaleza, que legal. Meu pai é de Fortaleza. Aliás, meu pai é do Ceará, não é de Fortaleza, do Ceará. Eu separei aqui 10 coisas que me ajudaram a tomar esse rumo diferente na minha vida. E eu fiquei pensando assim, que isso que eu coloquei em prática talvez vá ajudar alguém que está precisando fazer uma mudança na vida, mas está com medo, não sabe como fazer. Então eu acredito que isso pode te ajudar, porque eu estava na área de concurso já há mais de 7 anos. Gente, deixa eu só diminuir esse ar que hoje está quente. Eu estava na parte de concurso já praticamente mais de 10 anos, porque quando eu comecei a estudar para concurso foi em 2013, então mais de 10 anos eu estava na parte de concursos. Aí nesse ano 2025 eu decidi, já fazia um tempo que eu tinha essa vontade de sair da parte de concurso para ir para uma outra área, que é a parte do empreendedorismo, que eu gosto muito. Só que para a gente sair de algo que nós já estamos fazendo há muito tempo é muito difícil. Então eu acredito que tomar uma decisão como essa não foi fácil, tá? Não foi fácil. Algumas pessoas me enviaram mensagem perguntando, então pode ter certeza que tomar essa decisão não foi fácil. Mas eu vou te passar aqui, vou te falar 10 coisas que me ajudaram a tomar esse rumo diferente na minha vida. Eu espero que você que está aí na dúvida, precisa mudar, precisa fazer algo diferente e ainda não conseguiu, eu espero te ajudar hoje, tá? Eu vou disponibilizar, fica até o final. Você vai almoçar comigo hoje aqui. Quem já vai almoçar já vai ficar aqui comigo. Olha aí, eu esqueci o nome da Estúdio Beleza, ela colocou aqui, eu esqueci. Olha aí, passei na seleção na área da beleza, que legal, graças a Deus a você, que bom, fico feliz em saber. A primeira coisa, eu já vou começar direto ao ponto, me coloca aqui quem já vai almoçar comigo, já deixa aqui nos comentários, que aí você vai ficar aqui comigo. A primeira coisa, eu acredito que foi assim um cansaço de um ciclo que pra mim já não fazia mais sentido. Mas não é no sentido assim de que eu não quero mais ajudar as pessoas que querem passar em concurso, não é isso. Eu tenho uma turma que vai até ano que vem. Eu acredito que, assim, eu torço muito, sabe, por todos os meus alunos, eu torço muito, porque eu ainda acredito muito no concurso público, mas eu tenho esse outro lado que eu gosto muito do empreendedorismo. Eu acredito que é porque eu tenho sangue nordestino, meu pai, ele sempre foi vendedor, a minha avó também, minha avó é daqui do Amazonas, mas eu sempre tive essa vontade de empreender, e aí eu me encontrei no empreendedorismo.
Eu gosto muito da parte de concurso, já gostei muito, só que aí eu acredito que chegou assim numa fase que eu fiquei assim muito cansada. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu tenho uma doença autoimune, eu faço tratamento. Eu ia mostrar para vocês aqui o tanto de... Ainda bem que eu faço tratamento o não convencional, não é com medicamento, é com vitaminas, mas eu ia mostrar para vocês o tanto de vitamina que eu tomo por dia para não ter crise. Se der, eu vou pegar ali e vou mostrar para vocês. Mas então, acredito que a primeira coisa foi isso, foi um cansaço. Eu até separei aqui para mim não esquecer. Eu senti que algo dentro de mim tinha mudado e que eu precisava fazer mais. Eu sempre estou estudando e parece que só ficar ali na parte de concurso já não era mais suficiente. Eu queria fazer algo a mais. Eu já tenho assim muita experiência nessa parte do digital e parece que não dava mais preenchido e teve essa parte do cansaço também. Então, acredito que esse foi o primeiro passo de eu observar que eu estava cansada, que eu precisava fazer algo diferente. Coloca aqui nos comentários, já quero saber se você precisa fazer alguma mudança na sua vida e você está sentindo essa dificuldade de mudar, porque, gente, não é fácil você tomar uma decisão, e eu estou falando de várias coisas na nossa vida, tá? Não estou falando só de trabalho. Estou falando de várias coisas que você precisa tomar uma decisão, mas você não consegue, você se sente presa dentro de uma bolha que você não consegue sair. É mais ou menos isso. Então, coloca aqui nos comentários se você está passando por isso. Eu acredito que alguém está passando por isso. Coloca aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca aí se vocês estão me ouvindo bem, porque aqui tem um barulho do ar-condicionado. Eu não sei se... Olha, a Joyce falou, eu estou me sentindo assim, muito cansada. E é horrível, né? A gente se sentir muito cansada. Agora que eu estou conseguindo descansar mais. Eu acredito que desde janeiro, quando eu dei uma desacelerada, que eu fiquei assim, consegui descansar mais, consegui viver um pouco, porque eu estava já há muitos anos, foco em concurso, muito foco. E aí eu tive que parar. Olha aí, a Joyce falou, estou concursada, não estou querendo sair e mudar de cidade. É uma decisão difícil, é uma decisão muito difícil, porque você tem algo que é seguro, né? Você tem algo que é seguro e você mudar para outra cidade, você vai deixar aquilo que é seguro. Então é uma decisão muito difícil. Então esse foi o primeiro passo. Eu perceber que eu estava cansada. Primeira coisa, aliás, que eu estava cansada de um ciclo e que eu precisava fazer algo para mudar aquela situação. A segunda coisa foi a clareza de que precisava recomeçar. Então eu tive coragem de parar. Quem não sabe, eu parei de elaborar aula para concurso no mês de dezembro. Em dezembro foram as últimas aulas que eu fiz no meu canal do YouTube e parei totalmente as aulas que eu fazia há mais de 3, 4 anos, eu não estou mais fazendo desde janeiro. Então eu tive coragem de parar, eu tive que dar alguns passos para trás e decidir conscientemente por um novo caminho. E aí eu fiquei pensando, né, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer a partir de agora? Porque no momento eu estou de licença do serviço público, que é algo ainda que é a minha segurança, né? E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Porque eu gosto de estudar. E aí eu fiquei pensando, eu tenho tanta experiência nessa parte de marketing digital, já fiz tantas estratégias, né? Já consegui faturar muito no digital, eu poderia contribuir para aquelas pessoas que também têm um negócio no digital e que não conseguem avançar. Eu fiquei pensando nisso. Mas até eu tomar essa decisão também demorou, não foi assim da noite para o dia. Oi, Ana, bom dia. Não foi da noite para o dia, foi algo que demorou eu tomar essa decisão. Porque eu fiquei pensando, será que as pessoas querem saber sobre isso? Será que elas querem realmente fazer o negócio funcionar no digital? Então eu fiquei pensando sobre isso. Mas é algo que eu tenho experiência, né? Além da parte de concurso, a parte das estratégias, vendas, marketing, é algo que eu tenho experiência. E aí eu fiquei com essa vontade de entrar nessa parte. E também, como eu faço uma mentoria, que é na parte de marketing digital, ele me falou isso. Ele falou assim, o mentor, ele disse, nossa, você tem muita experiência na parte de vendas, de marketing digital, você poderia trabalhar nessa parte. E aí eu fiquei pensando, né? Realmente eu poderia. E a terceira coisa, já que junto um pouco com essa segunda, que foi a clareza de que eu precisava recomeçar, foi a experiência que ninguém tira de mim, né? São muitos anos, eu comecei em 2017 na parte do digital. 2017, criei um grupo no Facebook
e eu comecei a vender e-books, comecei a criar grupos de estudo. Em 2017, de forma orgânica, eu não fazia assim nenhum tráfego como tem hoje em dia. Naquela época era tudo no orgânico. E aí chegou um tempo que eu comecei a ganhar bastante, aí eu pensei, algo que eu estou me identificando e que eu quero continuar, e foi quando eu vim para o Instagram. Então é uma experiência que ninguém vai tirar de mim e que eu posso compartilhar tudo que eu aprendi com aquelas pessoas também que querem, que tem, na verdade, um negócio no digital. Olha aí, a colega está colocando. Gente, daqui a pouco eu leio. Podem deixar aqui os comentários, daqui a pouco eu vou ler, tá bom? Então, eu acredito que... Antes, eu vou falar pra vocês, eu vou ser sincera com vocês. Antes, eu tinha até, assim, um pouco de vergonha de falar assim, quanto eu já faturei no digital. Mas hoje eu não tenho. Porque eu lembro que naquela época eu ficava pensando, meu Deus, é impossível faturar muito no digital. É como se eu não sentisse que eu não tinha aquela capacidade de faturar muito. E hoje eu posso falar para vocês, eu fui olhar, né, os números, faturamento, tá? Faturamento é diferente do valor líquido que a gente ganha. Faturamento é tudo que você já fez no período que você vendeu ali seus produtos. Então, eu já estou chegando a quase 2 milhões de faturamento nesses quase 5 anos, porque foi quando eu comecei a usar a plataforma, as plataformas digitais que antes eu não usava. O que eu quero falar com isso não é querendo assim, ser prepotente, dizer, eu consegui esse valor, não é isso. Eu só quero mostrar para você que todo mundo consegue, né? Você pode, se você quer concurso público, se você estudar, você consegue. Se você quer abrir um negócio, você vai lá e se você se dedicar, você consegue. Não é fácil, mas você consegue. Então é só isso que eu quero falar para você. Tá? Que é possível. Um dia eu pensei que não era possível. Da mesma forma como um dia eu pensei que eu não ia passar em concurso, eu também pensei que eu não ia conseguir avançar no digital. Então, isso é para te mostrar que é possível sim, basta você acreditar. Eu acredito que nessa caminhada muita gente nos desanima, né? As pessoas falam, não sei por que está fazendo isso, não vai conseguir. E eu acredito que quando as pessoas me falam isso, quando elas ficam me falando que eu não vou conseguir, parece que isso me dá um incentivo para continuar. É ao contrário, né? Tem gente que quando alguém te fala algo negativo, tu diz, eu vou desanimar, porque aquela pessoa falou que não vai dar. Eu sou ao contrário. Se a pessoa falar para mim, não vai dar, aí eu falo, eu vou lá, vou fazer acontecer. Coloca aí, a colega colocou aqui, volta a dar aula. Sim, as aulas eu vou continuar, mas já com outro foco, tá bom? Com outro foco. O que mais? Outra coisa também que eu lembrei. Quando eu decidi mudar o meu perfil, né, que eu dava aula para concurso, vou mudar para algo que é diferente, relacionado a marketing digital, inteligência artificial. E aí algumas pessoas falaram assim, olha, é melhor tu deixar esse perfil, esquecer esse perfil, criar um perfil novo. Eu já até tentei fazer isso, acho que foi ano passado. Ano passado eu tentei fazer isso. Só que depois eu fiquei pensando, mas não tem como eu apagar esse perfil, não tem como eu abandonar esse perfil, porque foi nele que eu comecei. Eu tenho toda uma história, né, de anos nesse perfil. Aí eu fiquei pensando, mas como é que eu vou abandonar esse perfil? Aí eu pensei, não, eu vou continuar nesse perfil. Quem quiser continuar me acompanhando vai continuar. Quem não quiser vai para outro perfil. E é isso, não tem como. E assim, eu sou muito grata àquelas pessoas que sempre estão me apoiando. Inclusive, eu deixei o link aqui na minha bio do grupo do WhatsApp. Várias pessoas já entraram no grupo, pessoas que têm um negócio no digital, querem criar um negócio. Várias pessoas já entraram, assim, fiquei muito feliz. Porque eu acredito que é isso, eu tenho que continuar aqui, tá? Se um dia eu perceber que não é mais para mim continuar aqui, pode ter certeza que eu vou avisar. Mas... por enquanto eu vou continuar por aqui com outro foco, tá bom? A quarta coisa, assim, que me deu, assim, também como é que eu posso falar? Que me fez entender que eu precisava ir para essa parte, né, de vendas, de marketing digital, inteligência artificial, foi que eu vivi na prática, nos últimos 2 anos, utilizando a inteligência artificial, criando as minhas estratégias de marketing, de vendas para vender. E aí eu nunca tinha feito esse levantamento e eu comecei porque assim, as coisas vão acontecendo, a gente não se dá conta, muitas vezes a gente não se dá conta.
E aí eu fiquei lembrando isso, nossa, já faz 2 anos que eu utilizo a inteligência artificial no meu negócio. Aí eu fui lá, fui ver os números. Então eu consegui quase R$500 mil utilizando a inteligência artificial. Eu disse, tá aí algo que eu poderia ajudar as pessoas, porque está muito alta essa parte da inteligência artificial. É algo que pode ajudar muita gente que está no digital, querendo ter um negócio, e até aquelas pessoas que querem estudar também podem usar. Tem alunos aqui que utilizam. Então essa foi a 4ª coisa que eu acordei de que eu precisava fazer. Olha, já está no grupo, legal. O link está na bio, tá? Quem quiser participar lá do grupo. Gente, eu tô ficando rouca. A 5ª coisa foi que eu desejava algo mais leve. Até 2023, 2024 já foi mais leve, mas até 2023 eu trabalhava muito com lançamentos. Quem é da parte do marketing digital sabe o que eu estou falando. E quem só estuda, eu vou explicar o que é. Lançamento é quando você marca ali que você vai fazer 2, 3 aulas e no final você vende um curso, vende uma mentoria. Então até 2023 eu fazia muitos lançamentos. A cada 2 meses eu fazia lançamento e eu cheguei assim no meu limite. Muito, muito cansada. Dava um ótimo resultado. Mas eu ficava muito, muito cansada e eu fiquei pensando assim, nossa, se eu morrer, já era. Se eu morrer, meus filhos vão ficar aqui, eu preciso me cuidar. Aí foi quando eu decidi parar de fazer os lançamentos. Vai fazer 2 anos, na verdade, que eu não faço lançamentos. Quando eu parei de fazer os lançamentos, eu comecei a utilizar a inteligência artificial para me ajudar a fazer as minhas vendas aqui no digital. Então já tem 2 anos que eu não faço lançamentos, aqueles lançamentos cansativos. Gente, vai colocando aqui nos comentários se está fazendo sentido o que eu estou falando, se está dando para entender essas mudanças que eu estou fazendo aqui no meu perfil. Vocês estão conseguindo entender? Coloca aí, por favor. Coloca aí, vou até pedir água aqui da minha secretária aqui, tá? Adriana, pega um pouquinho de água para mim, por favor. Coloquem aí se vocês estão conseguindo entender. Quem já está almoçando, coloca aqui também. Estou almoçando junto comigo. Eu só não estou almoçando ainda porque aqui ainda são 11 horas. Então eu estaria almoçando junto com vocês. Coloca aqui nos comentários se está dando para entender. Eu sei que tem pessoas que estão aqui nessa live que já me acompanham há bastante tempo. Eu sei pelos nomes. Os nomes são bem... O nome é bem familiar. Coloca aí se você já... A Joyce... Ai, obrigada. A do Estúdio Beleza, como é o nome mesmo? Eu esqueci. Beleza. Legal, gente. Então esse foi o... Falei, o 5º foi... Foi o 5º que eu falei, foi, né? Ah, é a Ladiene. A Ladiene, eu lembro que ela já participa das lives faz bastante tempo, né, Ladiene? Se eu não estou enganada. Isso, tem um direcionamento. Eu acredito, Joyce, que algo que me incomoda muito no digital... Ah, legal. Algo que me incomoda muito no digital são as mentiras, sabe? As pessoas falando assim, começa que você vai conseguir faturar muito. Faz tal coisa e não é assim. Tudo tem que ter um direcionamento, cada público é diferente, cada nicho, coisas que você vai vender é diferente, a reação das pessoas. Então isso me incomoda no digital, porque eu já participei de muitas mentorias, de muitos cursos, e eu vi na prática que não é da forma como eles falam. Então eu acredito que esse é o diferencial, sabe? É eu querer trazer a verdade, é o que realmente é, que não é fácil, mas é possível, porque eu consegui, mesmo sendo difícil, e no nicho muito específico, tá? O nicho que eu fazia era um nicho muito específico. Olha que legal. Que legal, Lau. Que legal. Então, esse foi a 5ª coisa, né, que eu fiz. Foi desejo algo mais leve. Falei. A 6ª coisa que eu senti assim vontade era, repetir novamente, vontade de impactar pessoas com mais liberdade. Como eu estava assim no nicho muito específico, tinha coisas que eu não poderia falar. E muitas vezes eu recebia mensagem de pessoas que estão atuando no digital, só que eu não podia trazer isso para o público porque não era, né, o que nós estávamos ali falando. A gente sempre estava com um foco diferente que era relacionado ao estudo. Então, acredito que eu sempre tive essa vontade de impactar
pessoas com mais liberdade, mas não ficar somente em uma coisa ali, poder falar só de uma coisa. E aí eu entendi que eu podia transformar a vida de outras pessoas através do conhecimento que eu tenho, de um jeito assim real, mostrando a realidade, aquilo que realmente funciona, aquilo que não funciona, sabe? Eu acredito que é isso, vontade de impactar pessoas com mais liberdade. O 7º foi a visão, deixa eu marcar aqui, senão eu vou me perder aqui, visão de liberdade financeira e tempo com a família. Às vezes a gente pensa assim, a gente vai trabalhar no digital e a gente vai ter mais tempo para a família. Pelo contrário, a gente trabalha no digital e muitas vezes a gente não tem muito tempo para fazer muita coisa, porque a gente trabalha muito no digital. Quando você trabalha no presencial, né, que você tem um horário para entrar, um horário para sair, pronto. Você vai lá para o seu trabalho, tem um horário para entrar, para sair, ok. No digital é diferente. No digital, você trabalha praticamente 24 horas, ainda mais quando você está em fase de crescimento, quando você tem uma equipe pequena. Então, eu acredito que eu fiquei pensando nessa visão de futuro com liberdade financeira e tempo para a família. Então, o que eu penso a partir de agora? Antes eu trabalhava muito, gente, muito mesmo. Eu só parava no dia de sábado, mas eu trabalhava domingo, de segunda a sexta-feira, o dia todo. E agora eu já tenho uma visão diferente em relação a isso. Eu já penso assim, eu vou mudar aqui o foco do que eu estou fazendo, mas eu vou diminuir os dias que eu estou trabalhando. Porque não vale a pena a gente se matar para trabalhar, não vale. A gente acaba adoecendo. Então eu acredito que eu sempre pensei nessa parte de viver com propósito, sabe? E ter esse tempo com a família, porque como eu falei para vocês, a gente trabalha no digital, mas é um trabalho muito cansativo. São muitas horas trabalhando e eu tenho 2 filhos que precisam de mim, precisam da minha atenção. O 8º é facilidade em ensinar o que ensina. Facilidade em ensinar o que funciona, desculpa. Facilidade em ensinar o que funciona. Então, eu sempre estudei, se a gente falar aqui na parte de concurso, aquele estudo direcionado, resumo esquematizado, tudo muito direto ao ponto. E eu não mudei isso. Mesmo eu indo para essa parte, né, da inteligência artificial, estratégias de vendas, estratégias de marketing, eu continuo com essa concepção de que é importante trazer aquilo que é direto ao ponto, sabe? Direto ao ponto. É isso daqui que você tem que fazer. Então, eu acredito que simplificar, essa é a palavra, sabe? Sempre simplificar, facilitar. Às vezes a gente pensa assim, todo mundo tem 24 horas, as mesmas 24 horas, mas não, nem todo mundo tem as 24 horas. Hoje eu posso passar a manhã lendo, se eu quiser, à tarde lendo, ou se eu quiser parar para me passear com meus filhos, eu posso, mas tem pessoas que ainda não podem fazer isso. Tem pessoas que passam o dia trabalhando de 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, só tem a parte da noite, já chega muitas vezes cansada, tendo que fazer alguma coisa em casa, tendo que cuidar de filho. Então, essa frase que as pessoas usam de que todo mundo tem as mesmas 24 horas, isso não é verdade. A gente já quebra isso daí porque isso não é verdade. Então, eu penso muito em simplificar todo o conhecimento que eu adquiri nesses anos aqui no digital. Então, esse é um dos diferenciais. O 9º é a consciência de que o digital exige adaptação. Eu estou aqui, como eu falei para vocês, já há bastante tempo. Entrei no Facebook em 2017, tive que passar por uma adaptação no Facebook. Em 2020, já faz 5 anos, eu vim aqui para o Instagram. Eu não lembro qual foi o ano que eu fui para o canal do YouTube, não estou lembrada. Mas faz bastante tempo também. Então, a gente tem que passar por um processo de adaptação, sabe? A venda que é realizada aqui no digital, ela é uma consequência do trabalho que a gente faz. Não tem como a gente estar todo o tempo falando de venda, não tem como a gente estar todo o tempo oferecendo um produto para as pessoas. As pessoas estão aqui para se relacionar. Tanto é que eu sempre estou recebendo mensagem de colegas aqui no meu Instagram, porque aqui é uma rede de relacionamento. Diferente do TikTok, né? No TikTok você entra só para assistir vídeo. Fica passando ali o dedo e é vídeo que não acaba. Instagram é diferente. Instagram é uma rede de relacionamento. Então, a gente tem que se adaptar
Em cada rede que a gente participa, que a gente entra, a gente tem que se adaptar. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, né? Achando, eu tô aqui no Instagram, vou fazer do meu jeito. Não, você tem que passar por uma adaptação. YouTube da mesma forma. YouTube, ele é muito direcionado para quem quer estudar, para quem tem um tempo para ficar parado. Aqui no Instagram, as pessoas não ficam paradas muito tempo assistindo uma live. No YouTube, elas ficam. Se a gente ficar lá no YouTube 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas falando, as pessoas ficam. Porque é diferente. Então, a adaptação. Tudo exige uma adaptação. E a 10ª coisa que eu acredito que eu sempre carrego muito comigo é a parte da fé e coragem para criar a sua nova oportunidade. Eu sempre falo isso, quem é meu aluno antigo sabe que eu sempre falo assim: crie a sua oportunidade, porque eu crio a minha oportunidade. Eu não vou esperar as pessoas me falarem, olha, faz tal coisa. Da mesma forma vocês, tá? Eu tô falando isso aqui, mas é para você também. Então eu não espero a pessoa falar para mim, cria tal coisa, faz tal coisa. Não, eu crio a minha oportunidade, eu não espero por ninguém. Eu crio a minha chance mesmo com medo, porque sempre que a gente muda, sempre que a gente toma essa decisão de que precisa seguir um novo caminho, dá medo, dá muito medo. Só que o que eu penso? Eu até falei isso para uma colega ontem, uma colega me enviou mensagem ontem falando assim, nossa, você vai fazer essa mudança e aí se não der certo, como é que vai ser? Aí eu falei, eu tento outra coisa. Por enquanto eu vou tentar isso. Se não der certo, eu vou tentar outra coisa até chegar naquilo que realmente vai ser. Então nós temos que ter muita fé. Fé e também o pensamento positivo de que vai dar certo. Se não der certo, a gente vai para outra coisa. Mas o importante é que você tentou. O que mais? Acho que foram as 10 coisas. Falei as 10 coisas. Eu acredito que dessas 10 coisas, para fechar assim com uma palavra-chave, sempre gosto da palavra-chave, né? Eu acredito que é a coragem, porque nem todo mundo tem essa coragem, né? De você... Porque, gente, não é tão simples você parar de fazer uma coisa que você já está fazendo há muitos anos. É difícil, porque no caso eu parei, fechei, eu suspendi todas as minhas vendas do que eu fazia anteriormente. Fechei tudo. Então, é muita coragem, tá? Não é algo que é fácil, não é fácil tomar essa decisão. Mas eu tenho fé de que vai dar certo e de que a experiência que eu tenho vai ajudar outras pessoas que desejam continuar um negócio aqui no digital. Mas tem outra coisa. O digital não é para todo mundo. Não é todo mundo que se adapta no digital, não é todo mundo que consegue seguir em frente em um negócio no digital, tá? E não tem problema. Você vai saber quem está tentando ou que já desistiu, que está pensando em desistir. Você vai saber se isso não é para você. Porque aqui no digital é sangue nos olhos. Eu até coloquei uma frase dessa lá no meu Threads, acho que foi ontem. Então, o digital é sangue nos olhos, é muita vontade de vencer, é muita persistência, resistência, porque não é fácil. Às vezes eu falo assim, nossa, eu já faturei quase 2 milhões de reais, mas as pessoas não sabem o que eu passei para chegar nesse valor. E graças a Deus que consegui fazer muita coisa mesmo. Sabe? Mas não é tão simples, exige sangue nos olhos, muita força de vontade. Como tudo na vida, pra gente vencer na vida, exige muita força de vontade, é você acreditar que você pode, acreditar no seu potencial. Então é isso. Isso, Ângela. Muita fé, coragem, atitude, é isso mesmo. Antes de finalizar aqui, se alguém quiser coloca alguma coisa aqui, pode falar, coloca aqui nos comentários se você quiser falar alguma coisa. Eu falei aqui 10 coisas que me ajudaram a tomar um rumo diferente na minha vida. Eu estava na área de concursos, agora eu estou na parte de vendas, né, com inteligência artificial. Breve eu vou começar a falar como foi desde o início, desde quando eu comecei, como foi que eu comecei a ganhar dinheiro no digital, com e-books, depois com grupos de estudo, depois com mentorias. Vou organizar isso detalhado para
passar para você que tem essa vontade de ter um negócio aqui no digital. Alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Se não tiver, nós vamos finalizar. Agradeço quem ficou comigo aqui até o final. E a luta é grande, mas a vitória é certa. Pode ter certeza que vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo. Assim como você tem que acreditar que o que você vai fazer na sua vida também vai dar certo. A gente precisa acreditar, porque se a gente não acreditar, ninguém vai acreditar. Então nós temos que ser a primeira pessoa a acreditar, tá bom? A Joyce falou, fala um pouco sobre o desafio de iniciar no digital. Tá falando desde lá do início, quando eu comecei, a 2017. É isso, Joyce? Coloca aí, sei lá do início. Em relação a quando eu entrei no digital, acho que é isso que ela quer saber. Em 2017, eu comecei com um grupo pequeno no Facebook, e aí esse grupo ele foi crescendo, e chegou a 10 mil pessoas e já estava assim, muita gente enviando mensagem. Tem outra coisa que eu não falei que a gente vai deixar para as próximas lives, que é assim, quando a gente vai criar um negócio no digital, isso serve também para negócio no presencial, mas falando aqui do digital, a gente tem que entender qual é a dor daquela pessoa que está do outro lado. Então, eu tinha uma dor naquela época, porque não tinha materiais resumidos, não tinha materiais esquematizados. É isso mesmo? Ah, tá. Não tinha materiais esquematizados e eu sentia que essa também era a dor das outras pessoas. E foi aí quando eu tive essa ideia de criar os materiais esquematizados que facilitasse a vida das pessoas. Então, quando você começa a fazer um trabalho no digital, você tem que saber qual é a dor da pessoa, o que ela precisa, qual o problema que você vai resolver. Porque se você for querer fazer alguma coisa da sua cabeça, que você acha que é um problema e pode ser que não seja, aí não vai dar certo. Então, eu acredito que a primeira coisa, quando você entra no digital, é você saber a dor do outro. Saber o que realmente você pode fazer para impactar a vida das pessoas. Então, eu fiz isso assim, sem ter essa, como é que eu posso falar, essa experiência. Naquela época eu ainda não tinha essa experiência que eu tenho hoje. Só que eu comecei a perceber que as pessoas, elas tinham essa dor. Quando eu falava de um assunto, eu falava, esse assunto é difícil, esse assunto não tem nenhum resumo, esse assunto é complicado. E aí foi quando eu comecei a fazer os resumos de uma forma facilitada para que as pessoas começassem a entender. Então, o ponto-chave de quem começa a trabalhar no digital é esse. É você resolver a dor, resolver o problema da pessoa que está do outro lado. Eu vou também... Gente, porque assim, é um assunto muito, muito amplo, né? É um assunto muito amplo quando a gente fala assim do digital. Só para terminar de completar aqui o que a Joyce perguntou sobre quando eu entrei no digital. Então, como eu comecei a resolver o problema das pessoas, que também era um problema meu, que eu também estudava, foi crescendo, sabe? As pessoas começaram a comprar, começavam a mandar mensagem. Então, assim, eu não comecei assim, eu vou fazer um negócio. Não foi assim. Eu comecei a resolver o problema das pessoas aconteceu de uma forma muito natural, muito espontânea, sabe? Eu fazia resumos, muitas vezes eu compartilhava com as pessoas, como hoje a gente está compartilhando aqui uma conversa. Foi mais ou menos assim. E aí aquilo foi crescendo, aí chegou um período que eu já estava vendendo R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000. E aí quando chegou ali no valor de 4, 5... Aí eu sempre falava assim, quando eu ganhar mais de R$4.000, eu vou sair do concurso público, vou ficar só no digital. Eu pensava dessa forma. E aí quando chegou nos 4.000 para 5.000, eu não saí do concurso público, porque ainda era minha segurança, né? O concurso sempre foi aquilo que... o concurso é o que deixa a gente segura. Não tem, mesmo que a pessoa ganhe muito no digital, o concurso ainda deixa a pessoa muito segura. E aí as pessoas que trabalhavam comigo perguntavam, e aí, vai sair do setor público e tal? Aí até teve um dia que eu decidi, não, eu vou sair, até por conta também da doença autoimune, né? Não dava para conciliar 2 trabalhos, saúde, então era muita coisa na minha cabeça. Aí foi quando eu decidi pedir licença por interesse particular. Por isso que eu digo que eu ainda sou concursada, eu tenho até o ano que vem para retornar.
Aliás, são 4 anos que eu posso ficar afastada. E ano que vem eu tenho que retornar e vou decidir se eu vou ou não. Então é isso. Quando a gente tiver a oportunidade de fazer outras lives, se Deus quiser nós teremos, eu também quero falar para vocês sobre os problemas universais. Problemas que todo mundo passa e que é uma boa para quem quer criar um produto digital, mas vai ficar para uma próxima live, que nessa daqui não dá para falar, dos problemas universais, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Bom almoço para você que vai almoçar agora, daqui a pouco eu vou almoçar. Para você que já almoçou, que bom que você já almoçou aqui comigo. E a gente vai se falando, qualquer coisa, entra no nosso grupo do WhatsApp, tá? Que breve nós teremos um lançamento sobre como você pode utilizar estratégias utilizando a inteligência artificial. Breve eu vou liberar esse link lá no grupo do WhatsApp, tá bom? E eu quero agradecer a você que me acompanhou, né, todos esses anos. Eu com outro foco, agora iniciando com outro propósito, com outro objetivo. Muito, muito obrigada, tá bom? Ah, que legal, Lau, que legal. Nunca desista do seu objetivo, tá bom? Continua firme no seu objetivo. Vai lá que vai dar certo, tá? Pessoal, então eu vou me organizar aqui, que eu vou fazer essas lives, eu creio que eu vou fazer as lives diárias, para falar desde quando eu comecei, porque em uma única live não dá. Mas vou falar como eu comecei, quando eu comecei a ganhar 1.000, quando eu comecei a ganhar 3.000, 4.000, quando eu ganhei 20, 30... Vou começar a compartilhar com vocês, mas em uma única live não dá, tá bom? Muito, muito obrigada. Até mais, a gente vai se falando. Tchau, um abraço.